Adivinha sobre o que a gente vai falar hoje? Se você falou morte, acertou. Esse é o terceiro vídeo da competição Sênior 10 da Olimpíada de Literatura. Lembre-se, não é redundância a gente falar sobre a morte. Primeiro porque a nossa época é uma época extremamente ignorante em relação à morte. Eu diria que nós somos imbecis comparados com as outras épocas em relação à consciência da morte, né? Todo mundo sabia, antes da nossa época, todo mundo sabia que iria morrer, né? Hoje em dia, por exemplo, é tabu você falar para uma criança que ela vai morrer, né? Você vai traumatizar a criança pelo resto da vida dela se você falar para ela que vai acontecer uma coisa que certamente irá acontecer com ela, né? Então, o meu esforço agora, nesse vídeo, vai ser mostrar para você que essa consciência da morte era uma coisa totalmente usual, né? Totalmente normal. Lembre-se, no vídeo passado a gente falou sobre as danças macabras. Eram danças populares, não eram danças de intelectuais. Eram livrinhos feitos para o populacho, né? Qualquer um tinha essa consciência e pensava sobre a morte. Para mostrar um outro aspecto disso, eu trouxe para você um tipo de oração chamada ladainha, né? E eu vou deixar de lado a parte religiosa da ladainha, ou seja, a parte que clama a Deus, né, ou fala com Deus, mas eu quero te mostrar as imagens sobre a morte extremamente interessantes que estão aqui. O nome da ladainha é Ladainha para obter a graça de uma boa morte. As imagens são tão interessantes e tão estranhas ao homem comum moderno que, ao mesmo tempo, a gente fica impressionado com a beleza disso daqui, como fica impactado, às vezes até chocado, né? Se não, e isso é o pior, se não, às vezes escandalizado, revoltado. Então eu vou ler para você só algumas partes, né? Então a ideia é justamente isso, né? Senhor, que o Senhor me prepare para a morte. E aí tem algumas partes que eu selecionei. Quando os meus pés imóveis me advertirem que a minha carreira neste mundo está próxima de terminar, e aí sempre tem, ó misericórdia de Jesus, tem de piedade de mim, ok? Então só para você saber como iria a ladainha inteira. Então, perceba essa imagem. Quando os meus pés imóveis me advertirem que a minha carreira neste mundo está próxima de terminar. Quando minhas mãos trêmulas e entorpecidas já não puderem sustentar, não puderem se sustentar. Quando os meus olhos, já vidrados e ofuscados pelos horrores da morte iminente, se fixarem. Quando os meus lábios frios e trêmulos pronunciarem pela última vez. Quando as minhas faces pálidas e lívidas inspirarem aos circunstantes compaixão e terror, e os meus cabelos banhados em suor da morte anunciarem estar próximo o meu fim. Quando os meus ouvidos quando os meus ouvidos próximos a cerrarem-se para sempre aos discursos dos homens, continuaria, quando minha imaginação agitada de horrendos e temerosos fantasmas estiver submergida em mortes e tristezas. Quando o meu débil coração, oprimido das dores da enfermidade e tomado dos horrores da morte, estiver extenuado dos esforços que houver feito. Quando os meus parentes e amigos, estando em torno de mim, se enternecerem ao ver o meu lastimoso estado. Quando eu tiver perdido o uso de todos os meus sentidos e o mundo inteiro tiver desaparecido diante de mim. Quando eu gemer nas aflições e angústias da última agonia. Quando as últimas ânsias do coração forçarem a minha alma a sair do corpo. Perceba, nós estamos aqui num nível muitíssimo diferente de simplesmente
salvai-me, Senhor, na hora de minha morte, ou Senhor, que eu vá para o céu, ou né, livrai-me da morte, ou dai-me uma boa morte. Dependendo, é claro, do modo como você faz essas orações que eu mencionei agora, essas pequenas frases, pode ser mais próximo, mas o esforço, o ponto é esse, né? O esforço aqui é trazer uma imagem completa na mente da pessoa. É fazer com que a pessoa seja transportada através da sua imaginação, né, ao momento da sua morte. Esse que é o esforço. O esforço não é simplesmente um dia eu vou morrer, eu quero ir para o céu. O esforço é um dia eu vou estar nesse limiar. Um dia eu vou estar nessa passagem. Um dia vai faltar alguns minutos para que eu faça essa passagem. E eu não quero esquecer este momento anterior e pensar no céu somente. Eu quero contemplar a minha morte para que eu esteja preparado para ter uma morte digna. Então, novamente, não é que essa consciência da morte hoje em dia ela esteja esquecida, né? E não é que é uma coisa nova que o Tolstói descobriu, que é esse impulso de nos dizer, olha, você também vai morrer. Isso era a coisa mais comum, como eu falei. Qualquer pessoa, o populacho comum, né, na Idade Média saberia disso. E não somente na Idade Média. Aqui eu vou te dar mais um exemplo interessante. Usar obras que caíram na nossa... que foram indicadas nas nossas outras competições. Por exemplo, nós lemos um conto, que é uma fábula infantil, na verdade é um conto, né, de fadas do Anderson, chamado Pequena Sereia, você já conhece, né? No conto original, a Pequena Sereia, ela quer ser boa e quer virar uma humana, não somente para poder conquistar o príncipe ali, né? Porque se apaixonou pelo príncipe, mas porque ela quer uma alma imortal, ela não quer morrer. O Monteiro Lobato, por exemplo, que está na nossa competição Mirim, Monteiro Lobato é de ontem, concorda? Anos 20, 30, de ontem. O Monteiro Lobato, por exemplo, tem lá no livro A História de Saci, ou O Saci, uma sessão em que o Pedrinho está conversando com o Saci, e aí o Pedrinho e o Saci começam a conversar sobre a morte, né? E aí o Saci fala sobre que todo mundo morre e o Pedrinho começa a sentir um certo desconforto, né? Então percebe? Para crianças era contado isso, né? Então eu aconselho você, como um moderno, se você não pensa sobre isso, que você tire o atraso, né? e use esse livro exatamente para poder desbloquear essa parte da tua existência. Porque se fala muito hoje em dia de autoconsciência, né? Conhecer você mesmo, conhecer os teus limites, o teu potencial, conhecer os seus medos e tudo mais. Mas como que eu posso conhecer a mim mesmo se eu, de propósito, né? Embora meio que subconscientemente, eu esqueço de uma das características mais importantes que eu tenho, que é, eu sou mortal. Bom, existem outras passagens e outras referências, a gente poderia fazer um curso inteiro sobre isso, mas por enquanto fiquemos com essas reflexões.